E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Eu convidei hoje para estar conosco aqui o vereador Dr. Laércio Sandes. É doutor porque ele é advogado, gente. Ele tem 20 anos, aí, mais de 20 anos de atividade jurídica na cidade, é vereador, primeira legislatura, um dos mais atuantes vereadores aqui com assento na Câmara Municipal de Guarulhos e sabe do que fala, né? Isso que é importante. Ele tem conteúdo, ele sabe ele acompanha e realmente desempenha a sua atividade como vereador, porque o que deve fazer um vereador? Doutor Laércio, antes de mais nada, quero cumprimentar, obrigado por atender o nosso convite. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que o vereador, ele é eleito basicamente para, ele tem mais atividade, mas basicamente para legislar e fiscalizar os atos do Executivo. E a gente nota que na Câmara Municipal tem muita gente que não fiscaliza absolutamente nada, né? Infelizmente, né? Então, o vereador ele tem que legislar, ele tem que fiscalizar os atos do Poder Executivo e também tem que ouvir os eleitores, os moradores da cidade. O senhor tem percorrido a cidade? O senhor ouve os moradores de Guarulhos? Martinho, eu agradeço pela oportunidade e realmente a gente tem caminhado pela cidade e a reclamação da população, as queixas, elas têm se tornado generalizada com relação à saúde, a questão da mobilidade, a questão da recuperação asfáltica. Me parece que a cidade, cada dia que passa, está ficando mais largada e isso entristece a todos nós. Nós temos visto, os jornais têm noticiado o seguinte, tem noticiado o pessoal da periferia reclamando muito da administração municipal. Demais. Eu vejo lá na região da estrada da Água Chata, que por sinal aquela estrada está horrível, totalmente esburacada. Aliás, não é só aquela estrada, não. Eu diria que Guarulhos inteiro está esburacada, porque a gente vê no Bom Dia São Paulo da Rede Globo aí, volta e meia volta, a região de Cumbica, ali especialmente ali na esquina da rua Concretex, com a Avenida Santos Dumont, em plena cidade satélite industrial de Cumbica, é buraco que não acaba mais. E pior que eles tampam esses buracos, mas de forma muito mal feita, na primeira chuva aquilo já está esburacado de novo, né? Mas isso acontece em Vila Galvão, em Vila Augusta, na Ponte Grande, no Tabuão, né? Enfim, no Jardim Maria Dirce, em Bom Sucesso, nos Pimentos, tudo quanto é lugar da cidade. Lamentavelmente, a cidade está uma buraqueira só. Mas se fosse esse o problema, ainda seria o de menos. Agora, essa semana com fortes chuvas, até a população do Parque Alvorada reclamando lá de enchentes, porque os córregos não são limpos, o mato toma conta de tudo, não existe controle de pragas, de roedores, ou seja, a cidade parece que é um abandono só. Eu diria que é responsabilidade da administração, porque não planejou a cidade para que tenhamos um planejamento corretivo, não só deixar que aconteçam os problemas para depois a gente buscar a solução, mas uma manutenção periódica. E aliado a isso, eu também diria que um pouco é culpa de todos nós enquanto população, porque a população também, com relação a essas enchentes, não tem colaborado. A gente sabe disso que por mais que se cuide, a gente vê que em certos cantos da cidade, como até usa o exemplo do Pedro Notaro, ele usa lá, entre aspas, foi um marciano, né? Por quê? A pessoa às vezes descarta algum material em um local inapropriado e isso vai para a correnteza, as grandes chuvas que vêm, acaba levando e trazendo as enchentes, prejudicando a população e ela cobra isso do poder público. Então existe uma responsabilidade aí que tem que ser dividida e não dizer que é só do poder público. A população também precisa colaborar nesse sentido. É verdade, é uma questão muito de educação, uma questão de atitude cultural, não dá realmente para ficar culpando só a administração pública, porque, olha, precisaria ter todo um staff, uma estrutura para retirar entulhos, lixos, materiais inservíveis, que pela cidade inteira aí muitos jogam nos terrenos baldios, aliás, jogam nas vias públicas, o que é pior até nas calçadas, né? Resto de entulho de construção, que caçambeiros jogam impunemente. Agora, é o tal negócio, a população precisa se mobilizar, registra a chapa desses caminhões, denuncia e a administração precisa realmente punir esse pessoal, né, e fiscalizar. Agora, tem
o morador que joga lixo no córrego, né? Trocou de sofá, pega o sofá velho e joga no córrego. Quer dizer, isso também é uma pouca vergonha, né? Então tem muita gente porca também morando em Guarulhos, lamentavelmente. E os porcos prejudicam aqueles que querem uma cidade boa para se viver, uma cidade que observe o código de posturas públicas, né? Que seja uma cidade agradável, seja uma cidade rígida, né? Uma cidade que assegure o bem-estar e a saúde de todos. Mas isso é uma questão também muito de educação. Agora, o poder público tem que atender os reclamos e até fiscalizar e punir também quem age dessa maneira. Não é só ir lá e recolher, não. Tem que punir mesmo, porque a cidade está, além da buraqueira, está com entulhos aí, de forma generalizada, sendo tomada. Aí eu acho que aí a gente avança para a responsabilidade do poder público. Ela não fiscaliza, quando fiscaliza, fiscaliza muito mal, acaba com o seu poder de omissão, permitindo que outras situações se avancem, como a questão da dengue na cidade. No ano passado nós tivemos sérios problemas de controle da saúde pública nesse sentido, e esse ano me parece que o governo já perdeu o momento de planejar essa situação desde o último inverno, pensou que o assunto iria passar, vamos dizer, por esquecido ou batido, vamos dizer assim, e lamentavelmente nós vamos ter problemas sérios e pior, acredito eu, do que o ano anterior por conta do desmando que está da administração pública com relação a essa situação desde o último verão. Pois é claro que o que se refere aqui é essa questão do mosquito Aedes aegypti, né, que precisa da colaboração da população também. Não adianta só a gente responsabilizar o poder público. Você tem que olhar o seu quintal, se não tem vasilha, se não tem pneu velho, se não tem entulhos, né, onde que se acumule água, poderá haver a proliferação desse mosquito Aedes aegypti, cuja fêmea, quando pica, pode transmitir, né? Não transmite necessariamente, mas pode transmitir o vírus, né? Da dengue, né, da chikungunya e agora da zika também, aí que está lá no Nordeste, aqui em São Paulo começa a aparecer também, provocando a microcefalia dos nascituros, quando a mulher grávida é picada pelo mosquito e ao transmitir esse vírus também. Uma situação, aliás, o ministro da Saúde está se pronunciando preocupadíssimo com essa onda aí já são milhares e milhares de casos. E aqui em São Paulo, ano passado, em Guarulhos também, o número de casos de dengue cresceu absurdamente. Aí complica um pouco mais, né, Martinho, por conta de que a nossa saúde, os recursos já são curtos. E acaba o poder público tendo que direcionar para socorrer as pessoas adoentadas com esse problema. Então, se nós tivéssemos um planejamento prévio, evitaríamos todos esses problemas, não atolaria mais a questão da saúde no município. Mas, infelizmente, a gente não enxerga isso. Veja o que poderia o município hoje estar fazendo. Nós temos, isso é um exemplo, nós temos os leituristas do SAI, poderiam colaborar, levando material de publicidade, orientando a população, mas nós não temos uma Secretaria da Comunicação eficiente nesse sentido. Então é onde eu me apego à questão do planejamento com relação a prever os problemas, não deixar acontecer para depois corrigir. Infelizmente, Guarulhos, cada dia mais está se tornando corriqueiro nas páginas nas páginas de jornais, na televisão, com relação à busca desta solução que a gente sabe que não vai ser fácil. Bem, nós estamos de volta aqui com o TV Cidade. Olha, vocês podem observar aqui, nós estamos bem mais próximos agora, gente, pelo seguinte, porque esse assunto é tão importante esse assunto de saúde pública. Saúde pública é importantíssima, é a sobrevivência das pessoas. Na realidade, é toda uma geração. E a epidemia, né, sobretudo da dengue, aí é problemática. E agora a chikungunya, zika, esse vírus da zika, aí, provocando microcefalia nas crianças, nos nascituros, né, quando a mulher grávida é contaminada, é da maior seriedade. O Ministério da Saúde preocupadíssimo com isso. Agora, e a presidente Dilma Rousseff? Vamos ver o que ela diz aí sobre... Eu não entendi mosquito zika, eu não entendi bem essa história. Vamos acompanhar.
A Dilma estava falando sobre dengue. A Dilma já disse que a dengue é transmitida pelo ovo do mosquito, que é uma burrice. A Dilma já chamou o Aedes aegypti de vírus. Aliás, ela não disse nem Aedes aegypti, ela é egípcia, que ela chamou de vírus. E agora ela inaugurou uma outra coisa. Vai, Reginaldo. E aí, uma questão é muito importante que a gente aproveite e mencione. É, muito importante. Que é o combate ao vírus do mosquito Zika. Ela inventou o mosquito Zika. É por isso que tem essa Zika. A Zika no Brasil se chama Dilma. A Zika no sentido da minha infância. Quando a gente dizia assim, deu Zika. Hein? Mosquito Zika. Ora, tenha santa paciência. Vírus Aedes aegypti. Ovo transmitindo doença. Vai estudar, minha senhora. Por isso o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo. Esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença. Então, Dilma, vai pra cá, vai fazer alguma coisa útil, minha filha, pelo amor de Deus, vai pelo menos estudar. Bem, vocês viram que o pessoal aqui do radiojornalismo da Jovem Pan, tirando o maior barato da presidência, não é microcefalia, é microcefalia, não é microencefalia, e nem é, né? Mosquito, Zika, estranho, né? Pois é. Bem, voltemos à nossa realidade aqui. O presidente tem que se informar um pouco melhor, porque essa situação é grave e é gravíssima mesmo. Agora, doutor Laércio, voltando aqui para Guarulhos, o ano passado tivemos milhares de casos de dengue aqui em Guarulhos, né? E agora é época de verão, a proliferação de vetores dos mosquitos é bastante grande nessa época, né? O prefeito interino, Carlão Derman, que é o secretário da Saúde, acaba de decretar aí estado de emergência em saúde durante 180 dias. O prefeito Sebastião Almeida está gozando de férias, né? E todo mundo merece férias. E o secretário de Saúde, atual prefeito interino, porque ele é o vice-prefeito, Carlão Derman, decretou o estado de emergência por 180 dias em saúde. Essa questão é grave mesmo? Eu acredito que sim, é muito grave. Faltou um planejamento prévio a esta situação. O secretário da Saúde, sabendo dessa situação e no exercício do mandato do prefeito, decretou o estado de emergência por 180 dias. Esperamos que realmente venha surtir efeito, porque a cidade, nesse sentido, é muito grande, precisa de uma estrutura apropriada, inclusive de servidores, precisa de uma conscientização da população. Nós não vemos uma ação da Secretaria de Comunicação linkada com a Secretaria de Saúde para orientar a população o que é o Zika, como que se originou e quais as consequências. Nós estamos acompanhando simplesmente pela televisão, e a cidade de Guarulhos sabemos que foi uma das cidades do estado de São Paulo que passou por muito problema no ano passado com relação à dengue, e comportaria um pouquinho mais de atenção, e espera-se que se melhore e não tenha problema tal qual foi o ano passado. Pois bem, realmente a Secretaria de Comunicação da Prefeitura deixa muitíssimo a desejar, doutor. A gente vê aí, por exemplo, a Outdoors falando de candidatura de Miss. Aliás, o concurso até já passou e fica 2 meses o outdoor. E por falar nisso, esses outdoors são caríssimos. Outdoor sempre foi feito com papel sobre o painel, né? E esse papel, claro, ele é colado, uma gigantografia impressa. Agora inventaram de fazer de uns tempos para cá com lona. Fica bonito realmente, fica até mais bonito, mais durável. Mas por que mais durável? Se a lógica do outdoor são campanhas passageiras, né? E não tem que ficar muito tempo o mesmo assunto lá exposto, né? Só que custa mais que o dobro do preço. Esse pessoal gosta de gastar, hein, doutor? Infelizmente, a gente enxerga hoje uma Secretaria da Comunicação que se preocupa em fazer uma divulgação institucional das ações de governo ou do governo, mas esquece dos problemas básicos da população com relação à orientação dos seus direitos, com relação a essa questão da saúde pública que nós estamos e vamos passar por esses 6 meses, como foi a questão de algumas anistias que nós votamos o ano passado e não foi feita uma divulgação. Então, a gente ficaria aqui debatendo por diversos pontos da comunicação da cidade que não existe e poderia, talvez, estar um pouco melhor se ela estivesse atuando de forma muito unida com as demais secretarias existentes na Prefeitura.
Bom, olha, até para esclarecer a população, eu vou rodar uma peça agora. Essa peça eu já rodei aqui no TV Cidade por um bom tempo sem receber um único centavo da administração pública. Porque a Secretaria de Comunicação da Prefeitura gasta os tubos com um concurso disso, promovendo o político A, político B, todos eles voltados do Executivo, né? Na realidade, tentando promover o prefeito, essa que é a grande realidade, né? Gastando os tubos. Há pouco tempo, uma campanha imensa, caríssima, de milhões de reais aqui na Rede Globo de televisão, na Rede Bandeirantes, Rede Record e também em várias emissoras de rádio em São Paulo, né? A gente vê na imprensa local e alguns jornais também recebendo peças que são caríssimas. Aliás, quero ver se estão recebendo, né? A Rede Globo, com certeza, já recebeu dela, né? Com certeza, e custou milhões. Aqui nós não recebemos um centavo, mas eu vou veicular para vocês agora uma peça de esclarecimento sobre a dengue. Os agentes de saúde da Prefeitura estão realizando diversas ações de combate à dengue. Ajude a eliminar os criadouros dos mosquitos que podem estar dentro das casas ou nos quintais. Baldes e recipientes com água devem estar bem tampados. Escorra a água e coloque areia nos pratos e vasos de flores. Vire as garrafas com a boca para baixo. Tampe as caixas d'água. Lave os potinhos dos animais domésticos. Mantenha os ralos fechados e limpe as calhas. Cubra ou fure pneus usados. Vamos expulsar o mosquito da nossa cidade. Bem, nós estamos de volta, ok? É bom, então, que todos mantenham os seus terrenos limpos, as suas residências livres de água parada, água limpa, não é? Porque realmente a população precisa cooperar também, né, doutor Laércio? A população, as instituições, o seu programa está de parabéns para orientar o público da cidade com relação a esta preocupação que não é minha, é sua, mas de todos nós que estamos e passamos pela cidade. As grandes construtoras com os diversos apartamentos aí vazios. Então, eu acho que todos nós temos que colaborar porque é a nossa saúde que está em jogo. Ok, faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Eu quero retomar um tema agora, aquele que eu abri o programa, doutor Laércio, que é sobre a função do vereador. O vereador tem basicamente duas funções, uma é legislar, outra é fiscalizar os atos do executivo e também ouvir a população. O que mais o senhor pode agregar a isso? Eu diria que o ponto principal de um vereador seria realmente fiscalizar os atos do governo e cobrar do governo a eficiência no serviço público daquele imposto que todos nós contribuímos com a cidade. E aí, complementarmente, criar leis. Eu não diria que a principal finalidade nesse ponto para a população seria criar leis, porque nós já temos bastante leis. O que precisa realmente é fiscalizar, cobrar e exigir uma contrapartida à altura do desejo da população. Então, esse é o trabalho principal do vereador, que não se limita às sessões de quinta e terça-feira, mas sim ao longo da semana, ao longo do dia, a gente trabalha diuturnamente e, além disso, tem os trabalhos internos que a população pode acompanhar e que não aparece na TV, não aparece nos jornais, porque é um trabalho mais de preparo das reuniões de votação. O senhor integra quais comissões? Duas comissões permanentes. A comissão principal da casa é a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Eu diria que essa é a principal comissão, porque todos os projetos têm que passar por ela para verificarmos se o projeto é repetitivo, se fere a Constituição estadual, federal, se a legislação está apropriada. Então, depois do parecer dessa comissão, que é a Comissão de Legislação e Legalidade, aí o projeto segue para algumas outras comissões. Se receber parecer favorável em todas as comissões, ou pelo menos uma comissão, o projeto vai a plenário e pode ser votado e transformar em lei depois com a sanção do prefeito municipal. Então, além disso, o senhor pertence a uma outra comissão também, né? Eu pertenço à lei da CCJ, eu sou presidente da Comissão do Consumidor, onde nós temos um trabalho lá voltado para relações de consumo, para as questões da cidade, os projetos de lei que eventualmente envolva o interesse do consumidor num todo. Que o senhor tem ido muito aos bairros? Eu tenho frequentado muito a região da cidade, principalmente a região periférica, tenho escritório no centro e alguns pontos de atendimento na periferia.
e a gente tem acompanhado uma reclamação muito constante da população, principalmente a questão dos diversos, questão do buraco, o asfalto da cidade que não está tendo um planejamento da sua manutenção, e também a questão voltada para a EDP Bandeirante, é uma questão muito frequente, a questão da iluminação pública na cidade. Então, esses são os problemas muito críticos, aliás, a questão de debate na Câmara, quase todas as sessões. Tem um outro caso interessante, que é o seguinte, interessante e triste, hein? Que várias ruas, avenidas, praças de Guarulhos estão com lâmpadas queimadas, mal iluminadas, o que também tem implicação com a segurança, porque a bandidagem, onde tem pouca luz ou nenhuma luz, é que age mais. Como é que está essa questão? Quem tem a obrigação? É a Prefeitura, é a EDP Bandeirantes, essa questão da iluminação pública? Martinho, eu estimaria que o ano que passou, em torno de 10% a 20% das queixas junto ao meu mandato é de iluminação pública. A responsabilidade desse tipo de serviço, por enquanto, continua sendo da Bandeirante. O contrato com a mesma, junto com a Prefeitura, venceu no meio do ano passado, foi prorrogado até o final desse mês, por conta de que o município está realizando um contrato de licitação para contratar uma nova empresa que venha gerir o parque de iluminação da cidade. Essa contratação está com questionamento jurídico, mas, enquanto isso, é responsabilidade da Bandeirante cuidar da iluminação da cidade. A gente sabe que o município deveria estar fiscalizando a Bandeirante, porque ela está recebendo, ou deve estar recebendo, nós estamos pagando a taxa de iluminação pública desde abril do ano passado. Então, o que falta aí realmente é uma fiscalização e os procedimentos jurídicos. E não vem ocorrendo, cabe a nós, vereadores, ficar pontuando rua por rua, ponto por ponto, quando não poderíamos estar perdendo tempo com isso e buscar pontos mais importantes da cidade, mais relevantes. Mas, infelizmente, por falta de fiscalização da Secretaria de Obra, por falta de uma cobrança mais efetiva do gestor público do município, a população está pagando por algo e não está tendo retorno. Infelizmente, é isso que vem ocorrendo e esperamos que, dentro de em breve, com uma nova licitação, isso venha se aperfeiçoar. E, enquanto isso, cabe a nós ficar cobrando. Lamentavelmente, é isso. Na realidade, foi criada uma espécie de contribuição, né? Não foi nem taxa, porque taxa teria que vigorar no ano seguinte, mas sobre iluminação pública. E desde abril do ano passado, que todos nós pagamos, vem embutido já na conta de energia elétrica, né? Esse dinheiro supostamente deveria ir para a EDP Bandeirantes e que supostamente deveria estar atendendo melhor a população e trocando lâmpadas, deixando as ruas, praças e avenidas iluminadas, né? E a coisa está muito ruim, né? Por desídia também da Prefeitura, que abdica do seu dever de fiscalizar, de exigir de quem presta o serviço, de prestar um bom serviço à população. Quer dizer, hoje nós todos pagamos aí essa tal de contribuição, que não é pequena, que vem embutida na conta de luz, e, no entanto, as lâmpadas estão aí queimadas, né? As ruas mal iluminadas, está tudo muito ruim. Olha, não sei nem quem é o secretário de obras, viu? Mas precisa trabalhar, meu. Vai trabalhar. Vou deixar claro, Martinho, que a Câmara Municipal, agora próximo ao final de dezembro, na penúltima sessão, aprovou uma CEI, então nós vamos ter uma comissão especial de investigação que envolve todo esse contrato com a Bandeirante para que a gente busque os culpados e responsabilizar alguém, seja o secretário, seja o prefeito, enfim, a gente não está cindindo aí quem quer que seja, nós queremos buscar uma eficiência nesse trabalho da Bandeirante. A gente percebe que a Bandeirante é muito empurra. A Câmara ela tem tratado sempre com o Marcos Scarpa, que é o diretor de Relações Institucionais daquela concessionária, mas não está à altura do que a população deseja. Esperamos que com essa SEI a gente venha ter uma eficiência melhor nos apagões da cidade, que não poderia estar acontecendo. Bom, nós vamos acompanhar isso, mas tudo isso acontece também porque não há planejamento, como disse o doutor Laércio Santos, em Guarulhos, né? O PT, quando assumiu, criou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico, e extinguiu a Secretaria de Planejamento. Aliás, eu vou terminar esse programa com uma cobrança que o senhor fez da tribuna da Câmara no final do ano passado, é isso? Perfeitamente. A gente já vem dizendo de longa data que a cidade não passou como não passa por planejamento. Acaba se fazendo tudo no apagar das luzes, como foi pouco tempo recente a apresentação de um projeto na Casa do Regime Jurídico Único, onde se empenhava ali um gasto de 4,5 milhões por aquele projeto e não deu em nada.
e ainda se gastou com publicidade daquele projeto R$500 mil, o que não precisava. Isso não é planejamento. Administrar tem que ter visão. Visão de cuidar do dinheiro público e cuidar com eficiência. Planejar os 12 meses. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Vocês acabaram de ver agora, aí o pronunciamento, um trechinho do pronunciamento do Dr. Laércio da tribuna da Câmara dizendo que não há planejamento em Guarulhos. Até amanhã. Muito obrigado pela participação. Até amanhã, se Deus quiser. E fique com a programação aqui da TV Guarulhos.